Olá, boa noite, companheiros, amigos do Seara Espírita Redenção. Estamos aqui mais uma vez para podermos nos encontrarmos, nesse mês de dezembro, onde o mundo cristão comemora a volta, a vinda de Jesus Cristo, da sua realeza. E o tema nosso hoje dessa noite será sobre a realeza de Jesus. O quão importante é essa realeza e o que se trata dessa realeza, que está no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec veio abordar sobre essa realeza quando ele intitulou o capítulo de Meu Reino Não É Deste Mundo. Então, Jesus, em toda a sua grandeza, em todo o seu esplendor, veio mostrar que realeza é essa. E antes da gente começarmos de colocar, queríamos destacar a explicação de Kardec no primeiro momento, que é no item 4, quando ele intitula aqui a realeza de Jesus, mas não sem antes da gente fazer a nossa prece, óbvio, para nós ir nos preparando mentalmente, harmonicamente, vibracionalmente. Então vamos todos nós procurar acalmar os nossos pensamentos, aliviar as nossas emoções, inspirar lentamente, expirar, sentindo o momento em que nos une através da onda mental dos amigos, frequentadores, dirigentes da Seara Espírita Regeneração, bem como outros todos que possam acessar através das redes sociais esse momento. Deus Pai de infinita bondade e misericórdia, mais uma vez aqui nos reunimos, embarcando junto a Ti, Senhor, sobre a Sua tutela, esse momento em que a cristandade comemora o nascimento, o surgimento de Jesus, o nosso Rei, trazendo a sua caravana de missionários, de profetas, de condutores da nossa humanidade. Que a paz de Jesus vive sempre em nossos corações, hoje e por todo sempre, que assim seja. Pois bem, meus amigos, a leitura que nós vamos fazer, que é do capítulo, que está no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 33, 36 e 37. Tendo Pilatos entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, os meus súditos teriam combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: Logo, tu és rei. Jesus lhe respondeu: Tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta minha voz. Olha que lindo. E aí nós vamos conversando, vamos dialogando sobre o que é essa realeza de Jesus. Para dar um maior entendimento, vou ler também a parte que Kardec explica essa realeza, que é o item 4. Vamos lá. Que o reino de Jesus não é desse mundo, todos compreendem. Mas também na terra não terá ele uma realeza? Nem sempre o título de rei implica o exercício de poder temporal. Ele é dado por consenso unânime aos que, por seu gênio, se colocam em primeiro lugar
em alguma atividade, dominando o seu século e influindo sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se diz o rei ou príncipe dos filósofos, o rei ou príncipe dos artistas, dos poetas, dos escritores e etc. O rei do futebol, e assim, né? Essa realeza que nasce do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não revela muitas vezes preponderância bem maior do que a conferida pela coroa real? A primeira é imperecível, enquanto a outra é joguete das vicissitudes. Aquela é sempre abençoada pelas gerações futuras, ao passo que a outras muitas vezes é amaldiçoada. A realeza terrestre acaba com a vida. A realeza moral continua governando, sobretudo após a morte. Sobre esse aspecto, Jesus não é um rei dos mais poderosos do que muitos potentados da terra. Foi com razão, portanto, que ele disse a Pilatos: sou rei, mas meu reino não é deste mundo. Então, sem mais delongas, vamos entender então essa realeza de Jesus. Mas vamos tentar sair da letra e absorver a mensagem do espírito, do sentimento, das emoções, daquilo que Jesus pôde dizer para todos nós. Reportando a questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec faz o seguinte questionamento. Olha que importante, que é lindo. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Qual o tipo que Deus nos ofereceu, que Deus nos abençoou, que Deus nunca desamparou como um pai que é? A resposta simples dos espíritos é: vede Jesus. Ao que Kardec vai trazer o seguinte comentário: Jesus é para o homem modelo de perfeição moral que a humanidade pode pretender sobre a terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque ele estava animado de espírito divino e foi o ser mais puro que apareceu sobre a terra. Se algum daqueles que pretenderam instruir o homem na lei de Deus, algumas vezes a extraviaram por meio de falsos princípios, foi por se deixarem dominar eles mesmos por sentimentos muito terrestres e por terem confundido as leis que regem a condição da vida humana com aquelas que regem a vida do corpo. Vários deram como leis divinas o que não eram senão leis humanas criadas para servir às paixões e dominar os homens. Então Kardec quer fazer aqui já começa mostrando essa diferença. Por que desse exemplo? Por que desse exemplo de Jesus? E Jesus vai explicar, através dessa passagem do Evangelho que lemos inicialmente, o qual eu vou ler agora calmamente, apontando cada ponto, para a gente identificar em nós esses momentos. Para que a gente interiorize o que é essa realeza de Jesus. O porquê uma realeza. Entrou então de novo Pilatos no pretório e chamou Jesus e lhes disse: és tu o rei dos judeus? Pilatos, ali na sua condição, perguntou se ele era dos judeus, tanto é que ele era nazareno. Respondeu-lhe Jesus: de ti mesmo diz isso, quer dizer, você que está dizendo que eu sou rei. E olha aí como é que é a soberana bondade de Jesus, respeitando a autoridade de Pilatos. Poderia ali, né, se fosse um ser arrogante como nós, eu sou mesmo, por quê? Ainda duvida? Olha o que eu fiz aí, né, durante meus 3 anos junto a vocês. Mas não, ele deixa a dúvida, reporta de volta a Pilatos. De ti mesmos dize isso, ou outros te disseram a meu respeito. Quer dizer, você está dizendo que eu sou o rei, que eu tenho essa realeza, ou foi os outros que disseram?
já deixando a dúvida para Pilatos para julgá-lo. Até que depois a gente vai ver na frente, ele quer devolver a batata quente para os judeus. Replicou-lhe Pilatos: por acaso eu sou judeu? O teu povo e os príncipes sacerdotes entregaram-te a mim. Olha aí, eu não sou judeu, por que você veio até mim? O que você fez? É a pergunta de Pilatos. Respondeu Jesus: meu reino não é deste mundo. Já acalmando aí Pilatos. Calma, Pilatos. Meu reino não é deste mundo. Essa não é a minha realeza. Se meu reino fosse deste mundo, meus ministros combateriam para que eu não fosse entregue aos judeus. Agora a parte mais interessante, pessoal, que Jesus responde: mas agora meu reino não é daqui. Já deu para a gente entender que quando Jesus fala, mas agora o meu reino, ele está dizendo num reino geograficamente limitado a espaço, a fronteiras, até o rio tal, até o monte tal, até o vale tal. Mas ele deixa bem claro, mas a gente às vezes não presta atenção quando a gente lê o Evangelho. Mas agora, vírgula, meu reino não é daqui. Esse agora é porque as pessoas, o povo, não estava preparado para esse momento. Disse-lhe então Pilatos: então não és rei? Respondeu Jesus: tu está dizendo que eu sou rei. Quer dizer, você está me jogando. Você aqui está dizendo: para isso nasci e para isso vim ao mundo, para que testemunhe a verdade. Todo o que é da verdade ouve minha voz. Disse-lhe Pilatos: o que é a verdade? Pessoal, o que é a verdade? O que é essa verdade que Jesus quis nos trazer, principalmente quando ele diz lá em João: eu sou o caminho, a verdade e a vida? É a verdade da consciência expandida. É a verdade do espírito reformado. É a verdade do espírito, assim como o filho pródigo, de volta à casa do Pai. E aí, vamos atentar no que Pilatos pergunta. A dúvida que Pilatos: és tu rei dos judeus? Vamos ver o que significa essa palavra rei para a gente poder entender a realeza de Jesus. A palavra rei tem sua origem no latim, todos sabemos, e é derivado de rex, que tem o mesmo significado, né? Rei e rex, só português para o latim. E que esse mesmo rex derivou da palavra reg, R-E-G, que vem proveniente da língua primitiva indo-europeia. Que a princípio essa palavra rex significava, na escrita antiga, andar em linha reta. Entendeu por que Jesus é o rei? Essa conotação de rei e de realeza é diferente, porque aquele que andou em linha reta. A gente sabe que Jesus é o governador do nosso mundo, é o que nos tutela perante Deus, é a palavra de Deus, é o verbo encarnado, que é aquele espírito que preferiu seguir em linha reta. Não como nós que rebelamos lá no reino de Deus e nos afastamos de Deus. Ele, como também filho de Deus, também da mesma criação, da mesma substância que nós fomos feitos, porque a gente sabe que está lá em Gênesis, o Senhor fez o homem à sua imagem e perfeição. A sua imagem ele o fez. Em João capítulo 23, 24, Jesus afirma que amarás o Senhor teu Deus em espírito e verdade, porque Deus é espírito. Então Deus, a gente sabe, criou espíritos.
Então Jesus é um desses espíritos que preferiu seguir em linha reta, certo? Que não caiu nas tentações, a quais todos nós, em um dado momento, caiu. Então, quando a gente pode entender o que é a realeza de Jesus, é nesse sentido. Porque é aquele espírito que seguiu em linha reta, que teve autorização, permissão de Deus, nosso Pai, para ser seu representante entre nós, para interceder sobre nós. O meu reino não é deste mundo, não se trata de uma soberania, como a gente entende, né, como uma política naquela época e contrapunha os romanos. Ele não teria combate para defendê-lo como rei. E Pilatos, nesse ponto, ele percebe a profundidade dessa resposta de Jesus. E quando diz assim, se tens um reino que não é daqui, então não és rei mesmo, senão do teu reino que era fora desse mundo terreno. Olha aí a sacada de Pilatos. Então Pilatos entendeu que não era esse reino material, que é esse reino que nós já alcançamos esse conhecimento nos dias de hoje, esquecemos que nós estamos buscando um reino fechado, um reino limitado geograficamente. Se Pilatos entendeu que o reino, que ele não é rei, que não é rei da matéria, que não é rei daquele mundo, das políticas, mas que era um rei fora do mundo terreno, que era um rei do mundo do espírito, que é um rei do mundo da consciência plena, que é um rei de um mundo que obedece às leis de Deus, que está gravado na consciência de cada um, que é os 10 mandamentos. Que é um rei que obedece o pedido do Pai. E que todos nós também vamos chegar lá. E quando assim ele diz que meu reino não é deste mundo também, põe Jesus como eu estava, afirma esse relevo, essa força espiritual da sua missão, que era clarear as mentes. É dizer que se nós tivéssemos fé, poderíamos fazer coisas superiores a Ele. Porque Ele afirmou que nós somos Deus. E por que nós somos deuses? Porque nós somos filhos de Deus. E que nada que Jesus fez, nós não poderíamos ter feito. Amor, afeição, compreensão. Compreensão, quando um exemplo, quando ele estava agachado escrevendo na terra, na areia, e as pessoas julgaram, queriam apedrejar a mulher adúltera. Jesus continuou firme ali no terra a terra, sentindo a energia da terra. Ao se levantar, ligou-se às energias espirituais e deu essa famosa resposta. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então Jesus está aí o ensinamento. E ele não condena a adúltera, mas simplesmente vai, não erre mais. E isso todos nós podemos fazer, em especial nesse mês de dezembro, em que a gente está mais sensível, né? Com essas energias vibrantes do nascimento, em que se comemora o nascimento de nosso Senhor Jesus. Quando diz ainda, porém meu reino não é deste mundo, afirma que esse vocábulo que eu diz assim, agora meu reino não é daqui. O que é esse agora? Que dia virá, que esse dia vai acontecer, que esse reino todos nós alcançaremos. Mas isso se dará quando? Quando todos nós estivermos regenerados pela verdade que Jesus diz. O que é ser a verdade? É fazer como o samaritano, cuidando das feridas daquele que foi machucado pelos ladrões. É acalmando as tempestades, não aquela tempestade do mar da Galileia, simbolicamente, mas as tempestades do nosso mundo íntimo, as tempestades que o nosso mundo está vivendo hoje, ainda com essa pandemia. É esses os regenerados que Jesus, que é o reino de Deus, que somos todos nós que estamos a caminho dessa regeneração. Quando nós tivermos, pessoal, abandonado todos os atalhos da facilidade, entre aspas, que às vezes nos extravia do caminho da
da busca da perfeição. Este os momentos nossos. Essa é a realeza de Jesus. Amarei o Senhor teu Deus de todo o coração. Vinde a mim, deixai vir as criancinhas. Aquele momento em quando eles observando, todos depositando dinheiro no gasofilaço, e uma viúva diz e deposita o que tinha de máximo, que era da sua indigência. Então é esse o Jesus, esse é o nosso Rei. Ele quer coisas simples, ele quer a retidão, que nós não paremos de buscar atalhos, paremos de colocar na conta dos outros o porquê eu não estou realizando. Ah, porque eu não consigo porque fulano ou porque ciclano. Ah, eu não consigo porque o momento ainda. É assumir o aqui e agora, você como espírito, como individualidade. E mesmo ponto que houver tomado alguma decisão, essa estrada do progresso, pessoal, ela tem que ser trilhada por nós. E por todos aqueles que vieram antes de nós e mostrando qual é o verdadeiro caminho. E para a gente aprender a trilhar nessa estrada, é necessário que a gente sinta, perceba além da matéria. Que nós precisamos dela sim. Como diz Jesus lá no exemplo da moeda. Qual é a figura que tem a moeda? De César. Dá então a César o que é de César, porque o mundo ainda nos cobra as atitudes de César. Mas também dê a Deus o que é de Deus. Vamos mostrar as obras que Deus nos envolveu. Por isso que Jesus é a maior autoridade, é o Rei. Como alguns dizem, é o Cristo Rei. Mas não é rei por ser, como a gente diz lá no início, para ser os senhores do exército, material de destruição. Seria um contrassenso que Jesus viesse para dominar reinos da terra. Mas ele veio mostrar o reino da retidão. Porque se ele conseguiu, nós podemos conseguir. Porque ele está conosco até hoje. Ele é como o nosso irmão mais velho, nosso guia, nosso protetor. Ele é o nosso, aquele que está sempre à nossa disposição. E o principal feito de Jesus que a gente pode ter como exemplo é que ele não pensava em si próprio, mas no cumprimento do dever da lei. E para poder ter acesso a esse reino de Deus, é necessário, pessoal, a grande dica, para nós acessarmos esse reino de Deus, esse reino que não é daqui, nós temos necessariamente que conquistar a forma mental desse reino. Ué, chama, mas como? Autoconhecimento, autopiedade, autotransformação. Nos deixarmos dos desculpismos, agora não dá. Nós já temos toda a bagagem, meus amigos, para acessar esse reino de Deus. Nós já temos todo o conhecimento, não tem mais nada de... Olha, lê do engano quem acha que vai aparecer coisas novas. Não tem necessidade de vir nada de novo. Porque o Evangelho, ele é muito novo, ele é sempre atual. E ele é atual em cada encarnação em que nós temos a oportunidade de estar aqui na Terra, de cumprir a parte física e material do nosso progresso, do nosso processo. Então, como acessar essa forma mental desse reino de Deus? Como? É simples. Vai, vende tudo e segue-me. O seguir, o vender tudo não é tornar-se um indulgente. Mas o seguir e o vender é vender o excesso, é vender seu orgulho, é despojar da sua vaidade, do seu egoísmo. E temos certeza, meus irmãos, que hoje nós somos seres melhor do que já fomos no passado. Nós somos criaturas mais humanizadas. E olha como tanta oportunidade que nós tivemos durante
esse período aí de pandemia, males que vêm para bem, nós aprendemos a conviver no nosso lar, nós aprendemos a respeitar mais os nossos, nos nossos locais de trabalho, tivemos a oportunidade de praticar a paciência, a tolerância, a compreensão. Sim, sim, ainda muitos erros, muita maldade, mas nada vai mudar na Terra. Esse mundo não vai transformar num planeta de regeneração por decreto, de cima para baixo. Ele é linear, ele é horizontal e vertical. É vertical buscando ascensão nessa realeza de Jesus, e horizontal, espargindo de nós tudo aquilo que captarmos do Cristo e doarmos em forma de amor, de carinho, de amizade, de respeito. Então, esse é um momento ímpar que estamos vivendo em nossa vida, meus irmãos. Tem um poeminha, um poema não, uma frase que eu queria deixar para vocês, é de Blaise Pascal. Blaise Pascal, a gente sabe, foi um físico, um filósofo, viveu pelos anos de 1600, católico, fervoroso, teve algumas reencarnações aí de muito compromisso, mas ele deixou uma frase fantástica sobre a realeza de Jesus. E eu quero deixar para vocês como uma reflexão para o nosso Natal, para o nosso fim de ano. Ela diz o seguinte: fora de Jesus Cristo, não sabemos o que é nossa vida, nem nossa morte. Digo mais, nem Deus. E digo mais, nem nós mesmos. Fora de Jesus Cristo, não sabemos o que é nossa vida, nem nossa morte, nem Deus. Não sabemos nem quem somos nós. Linda essa frase, de uma profundidade ímpar. Não temos como sair desse reino de Deus. E o reino de Deus é aquele que o Filho pródigo retornou e qual todos nós também estamos retornando. Que a paz de nosso Senhor Jesus vive em nossos corações. Queremos que todos tenham um excelente final de ano, mais um ano que vencemos, trabalhamos, nos unimos. Possamos passar esses próximos dias sobre a vibração amorosa do nosso Rei, da realeza que é Jesus Cristo em nossas vidas. E lembrando que disse Blaise Pascal, fora de Jesus nós não somos nada, não somos ninguém. Temos a certeza que esse amigo, esse tutor, esse irmão está sempre conosco. Então vamos fechar os nossos olhos, nos preparar para o encerramento, nos preparar para a água fluidificada, para recebermos o passe, a distância, nos mentalizar Jesus Cristo no Getsemane. Vamos mentalizar Jesus Cristo na sua ascensão e vamos, por fim, mentalizar a figura de Jesus Cristo na época do seu nascimento, da sua volta à Terra. Mentalizando essa figura morável da família, Maria, José, que possamos vibrar todos em uníssono na oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar sempre aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas nos livra, Senhor, de todo mal que ainda possa habitar em nós, hoje e por todo sempre. Glória a Deus nas alturas, paz na terra a todos os homens. Fiquem em paz, fiquem bem, que Jesus continue abençoando a nossa vida.